Pai, na sua presença, Pai, nós entramos aqui agora, Senhor. O Senhor já tem falado aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor. Continua fazendo a sua vontade neste lugar, Senhor. Continua, Senhor, abençoando pessoas, Senhor. Continua, Senhor, se mostrando, Senhor, cada vez mais na vida daqueles que ainda precisam te conhecer. Ó Pai, eu te peço, Senhor, continua conduzindo cada uma das coisas que vão ser feitas aqui, Senhor, para a honra do teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Senhor, a todas aquelas pessoas que ainda não podem, Senhor, ofertar na sua casa, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja planeando o caminho, Senhor, para que ela possa trazer o seu dízimo, Senhor, para a sua honra, para a sua glória, para que o seu ministério cresça, Senhor, cada vez mais, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada, Senhor, que mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos contar contigo, Senhor. Pai, também quero te pedir, Senhor, toca agora, Senhor, na vida das nossas pastoras Sandra, Senhor, da nossa pastora Cláudia Leite, Senhor, da nossa pastora Cláudia Fola, Senhor. Ó, Pai, do nosso pastor Jaime, Senhor, que o Senhor esteja tocando neles agora, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo, Senhor, uma tranquilidade, Senhor, trazendo, Senhor, aquela paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, que eles estejam presentes conosco, Senhor, no próximo domingo, Senhor, e que eles tragam testemunhos, Pai, de tudo que eles estão, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles, e não somente na vida deles, Senhor, assim como aquelas pessoas que também precisam de cura, Senhor, e que também precisam estar diante de Ti, Senhor. Ó, Pai, nós colocamos todas essas questões, todas essas pessoas no Seu altar, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, trazendo, Senhor, como eu disse, aquela paz que excede todo entendimento e a Sua cura, Pai. A Sua cura sobre essas vidas e sobre todas aquelas, Pai, que os meus irmãos trazem agora de pessoas que estão no Seu coração, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que, como diz aqui nessa palavra, o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor falou no seu momento, Senhor, no seu dia, Senhor. E nós simplesmente estamos aqui, Senhor, prestes a te adorar, Senhor, dia após dia. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui e obrigada por tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Amém. Pai, obrigado por essa oração, obrigado pela tua casa, obrigado pelo corpo de Cristo, por todas as coisas que estão nele. Nós agradecemos de coração, Pai, e abençoa a tua palavra. Amém. Já alguém falou em promessa logo no começo, né? Perdão, se puder chegar um pouco mais na frente, eu não sei porque eu me sinto melhor assim, o pessoal levanta um pouquinho, porque aqui está muito vazio assim. Aí, outras pessoas acharam um lugar logo se vierem aqui à igreja, por gentileza. Obrigado, obrigado. Amém. Amém, obrigado. Desculpe falar isso, mas eu me sinto mais assim, tranquilo.
mais isso mesmo, né? É um gesto de bênção, obrigado, e de agradecimento ao Senhor. Amém. Então, nós vivemos sabendo que são feitas promessas ao longo das nossas vidas, pessoas prometem coisas, né? Vocês já receberam isso, já contaram com promessa que pessoas fizeram. E algumas cumprem, outras não cumprem, enfim, mas a promessa que vem de Deus, a promessa que vem do Senhor, ela sempre é cumprida, né? Ela sempre é cumprida e tem muitas promessas na palavra de Deus, na Bíblia. Às vezes a gente tenta dizer assim, não, mas teve uma, por exemplo, que foi fantástica, foi maravilhosa, pode ser, assim, em parte não vou dizer do gosto de cada um, mas aquilo que aconteceu na vida da pessoa foi o cumprimento de determinada promessa, então a pessoa nunca mais esquece essa promessa, para ela foi muito importante, mas acredito mesmo assim que essa de que nós vamos falar hoje tem muito a ver com a própria palavra, eu creio que aponta muito para essa promessa. Tem coisas que dão uma ideia geral, primeiro, para dar uma ideia especial depois, porque Cristo ama a igreja, mas Ele ama de forma pessoal cada um de nós, né? Então, acontece primeiro aquele chamado geral, a convocação geral, tem a evangelização, e as pessoas são atraídas por aquilo que elas recebem. Então, se você passa amor de Deus, você vai perceber que elas vão se sentir acolhidas também, né? Assim como agora eu estou mais acolhido, porque chegaram mais perto de mim. Então, se nós formos as pessoas e chegarmos mais perto delas, ela vai dizer, porque que esse pessoal quer que eu esteja, que nós estejamos perto. Nós temos que chamar, mas não somos nós, é Deus através de nós, né? Eu tenho certeza que vai ter musiquinha. Já apareceu, eu que não estava, ainda foi, não, obrigado, né? Amém, tá joinha. Então, existe a promessa, né? Se nós nos achegamos a Deus, existe a promessa de que Ele se achegará a nós, não é verdade? Então é assim, vocês trazem Deus no coração, vocês trazem o Espírito, vocês trazem um testemunho de vida, trazem amor, trazem aproximação, trazem uma satisfação de ter vivido com Deus, motivo porque todos nós nos reunimos aqui nesse momento. Então estar junto já é o início do cumprimento da promessa, porque daí Deus vai fazer alguma coisa. 2 ou 3 já são igreja, né? Bom, a nossa passagem, eu ia dizer que é mais importante, não é que não tem passagem mais importante, mas essa aqui está dentro do que nós falamos antes. Ela resume toda a vontade de Deus para nós. Ela passa um recado muito direto. Ela chama à lembrança aquilo que é extremamente importante, que é colocado na forma do quê? De promessa. E o que é colocado na forma de promessa? Dando uma explicação antes de ler o versículo, até porque ele já está aí, nós sabemos que, resumidamente, um dia Ele voltará e nos levará para casa, mas isso dito uma vez só, assim fica frio, né? Entendeu? Então vamos supor, a moça se apaixona por um cara simpático, não necessariamente bonitão no sentido, né, mas tem um bom coração, e ele está ali no caminho, e ela se sente bem, então ela tem sinais de que pode se casar com esse rapaz, ela tem segurança, né? E isso é o que acontece em nós em relação a Deus. Nós sentimos um dia segurança nele, e ele falou, bom, você confessou isso, isso tocou meu coração. Ele falou, então, agora eu me aproximo de você, porque você teve um gesto antes do meu. Eu não fui lá bater na sua porta quando você ainda estava com o coração frio, mas quando ele se aqueceu, quando ele se abriu, quando ele floresceu, quando ele se transformou, quando ele surgiu, quando ele se levantou para a luz e quis a verdade, eu me aproximei
Eu fui à cruz e disse, vale a pena. Amém? Então, a promessa é essa, que um dia Ele voltará e nos levará para casa. E a gente está, por enquanto, só dando início a essa explicação, porque na realidade seria muito pouco. Já aqueceu? Ainda não. Já preencheu? Ainda não. Fala mais disso que está acontecendo. Nós voltamos para isso já e vamos falar o versículo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim eu lhes teria dito. Bom, até aqui o que acontece é o seguinte: a morada mostra alguma coisa muito particular. Aí você olha assim, você fala, mas será que é sinônimo, é a mesma coisa? Por exemplo, na casa de meu pai, é Jesus quem está falando, viu, gente? É Jesus quem está falando. Ele está na noite anterior ao julgamento no Sinédrio. Veja, naquela madrugada aconteceu isso, ele foi julgado, o povo nem sabia que ele estava sendo julgado, foi julgado às escondidas e já condenado às escondidas, bem à moda do mundo. Então aqui a gente faz uma pausa. A gente está entendendo como é que o mundo funciona. O mundo faz as coisas não na luz, ele faz as coisas às escondidas, para que o Senhor Jesus não seja revelado, e você não seja convertido, e você não seja salvo, e você não seja levantado. Amém? Dá uma confirmada para mim, viu? Pode ser que eu me engane, né? Então ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu fiquei meio invocado com isso aqui. Já falou em casa, vim falar em moradas, o que é uma coisa, o que é outra. A casa se refere ao céu. Pensei, mais simples, mais direto e muito forte, muito forte. Mas como nós falamos no começo, é o sentido inicial das coisas. Por quê? Quando você evangeliza, o que você faz? Você não está dizendo diretamente, olha, vamos para a casa do Pai. Acabou a evangelização, não durou nada. Não deu 10 segundos. Não, não. A casa do Pai é um envolvimento de toda a humanidade, quer dizer, não de toda assim, é um chamado para a humanidade. Mas não significa que a humanidade está dando resposta, dizendo, opa, legal, você convidou, eu vou, o que tem lá? Comida? Até tem. Mas antes do alimento mais forte, mais denso, vai ter o quê? Vai ter sacrifício. Então o que acontece para entrar na casa do Pai? Para entrar na casa do Pai, você tem que ter passado por alguma coisa. Motivo porque você já passou não só por uma coisa, como passou por várias. Então você vai sentindo Deus se achegar a você, porque você está se aproximando dele. Não vamos esquecer, porque isso é muito dinâmico. Então você está se aproximando de Deus, e você está vindo aqui, está sendo fiel, e vem outra vez, e vem outra vez, depois traz mais alguém, e vai vir mais gente, mais pessoas, na medida em que você passar por essa transformação, que você passar por esse processo, que você passar por essa entrega, que você passar por essa rendição. Então, você está entendendo como é que eu acesso a casa. E chega uma hora que teu coração, ele está muito pleno, ele está bem cheio da presença de Deus, tá certo? E aí você vai notando, parece que alguma coisa está me ganhando, algo está crescendo em mim, algo está acontecendo por dentro, e você vai se lembrando do processo e fala, gozada, eu estava passando naquele lugar e alguém me chamou. Você pode dizer assim, eu estou vendo essa pessoa aqui dentro, fui eu que chamei, não foi você que chamou, você foi um instrumento, a pessoa veio, tá certo? E aí você nota, você percebe o seguinte, você entrou e você falou, estava ganhando aqui, mas eu estava com o coração apertado. Gente, a gente não pode ficar no racional. Se a gente não sentir o que o Pai está sentindo, assim como Jesus sentiu o que Deus estava fazendo, então Jesus foi agindo com permissão e por ordem direta de Deus, que é nosso Pai também, graças a Ele, e então nós fomos ficando cada vez mais plenos no Senhor. Então nós estamos nos apegando. Então, sabe, todo mundo tem isso que eu sinto, de vez em quando eu tenho vontade de disparar no que eu estou falando. De repente Deus fala assim para você e para mim, vai mais devagar um pouco.
olha os olhares das pessoas, olha para os meus filhos. Eles já estão entendendo o que é entrar na casa? Eles já estão percebendo que isso tem a ver com a vida de cada um? Então, se tem a ver com a minha vida, eu tenho que atender esse chamado, até porque ele é caminho, verdade e vida. Se eu não amolecer o meu coração, se eu não abrir esta casa, ele não vai entrar. E se ele não entrar, eu não vou entrar na casa dele, no céu. Ok? Tem um ok. 2, amém. 3, amém. Então, mas eu continuei cismado na casa de meu pai. Há muitas moradas. A casa, nós falamos que é o geral, é o coletivo, é o povo, é o resultado do evangelismo. O que é uma morada? A morada é um lugar particular que Jesus reservou dentro da casa. Ela não tem muitos quartos, uma casa grande. Imagina a casa do Pai, quantas dependências tem, quantos ambientes particulares. O que é esse ambiente particular? Porque nós oramos chamando os céus. O que é o ambiente particular? Aqui embaixo. É você sentir que em torno de você, em comprimento, profundidade e largura, você está envolvido, né? Então, aquele negócio que eu acho legal, né? Nem todo mundo acha antigo, mas eu acho bacana, a redoma. Quem é que tem redoma em casa ainda? Alguém tem flor em redoma? Né? Não sei, a orquídea, por exemplo, é muito frágil, mas você tem? Mas eu não sei, eu nunca vi orquídea em redoma. Mas com certeza ela precisa de uma proteção que você dá a ela. Então você está seguindo aí um exemplo dado por Deus. Porque cada um merece, na sua fragilidade, na sua fraqueza, na sua simplicidade, ter uma proteção especial. Essa proteção especial se chama morada. E aí, esse conjunto de moradas vai ficar muito legal, porque vai estar cheio de gente lá nessa casa, cheio de cores, cheio de coisa boa. E o que é aquilo? É uma casa que tem muitas moradas, porque tem muitas pessoas ali que foram especialmente protegidas por Deus, porque abriram o coração para estar com Ele. Amém? Então, a primeira linha já foi, daqui a 2 horas foi tudo, né? Então, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se não fosse assim. Aqui começa a aparecer um segredo. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Imagina, Jesus está indo embora. Eles estão lá. Antes da ceia no cenáculo, às vésperas do julgamento e da crucificação, ele estava, imagina a última semana, ele estava deixando já há algum tempo os discípulos saberem que ele ia embora. Agora pensa em alguém que você amou muito. É mais fácil, já que a família foi criada por Deus, você se lembrar de alguém da família. Entende? Ou então alguém que você, por algum motivo, passou a amar muito. Não só porque para você foi um exemplo, mas porque afetivamente essa pessoa cuidou demais de você. Ela parou para te escutar. Ela parou para te ouvir. Ela parou para te conhecer. E ela te deu amor e teve um gesto afetivo. Teve uma compreensão. E ficou com você. Principalmente, mesmo quando calada, esta pessoa estava com você. Não é possível, você deve ter lembrado de alguém. Quem lembrou? Uma boa parte. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela fez um negócio que é ser o reflexo do Senhor, é ser o reflexo de Deus. E por quê? Como é que eu sei disso? Porque ela passou calor, porque ela passou uma série de coisas, ela consolou, ela estava com você, ela não te largou. Ela pode ter ido ali num quarto, ali à distância, não sei o que lá, mas você sabia que ela estava na casa. E que no coração dela você tinha uma morada, está entendendo? Se não fosse assim, eu lhes teria dito, quer dizer, imagina Jesus, porque não é proibido, a Bíblia não diz, não imagine Jesus, não,
Foi com a imaginação dele que ele fez a criação. Então, conforme você se purifica, o teu pensamento cria. Concorda? Segundo a palavra. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Quer dizer, ele estava numa situação em que ele tinha penetrado, entrado e se aprofundado no sentimento de cada um dos discípulos. Eles se juntaram, porque houve antes um chamado geral, mas depois que eles conviveram com ele durante 3 anos, esse chamado era especial, para eles irem crescendo em graça, para eles irem crescendo em conhecimento, amor e sabedoria da parte do Senhor. E com isso você vai, tipo assim, digerindo o que é que ele está falando. Quer dizer, vocês acreditam no que eu estou falando? E ele ainda prova. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Quer dizer, eu sou filho de Deus, eu realizei milagres por causa do Pai, o Pai realizou milagres através de mim, e eu vou falar alguma mentira? Mas essa forma não seria tão suave, porque essa forma é uma forma minha ou humana. Mas no fundo do entendimento, a mensagem que ele estava passando era essa. Eu creio e eu sei que Jesus falava mesmo no silêncio. E o olhar dele transmitia isso, o rosto dele transmitia. Vocês acham que eu ia dizer alguma coisa que não é a verdade do meu Pai? Então você está ali de frente para Jesus. Então ele disse, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Então eu já sei que vocês acreditam em mim por causa do tempo de convívio. E agora é plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Chegou o momento do dia da verdade, do dia da realidade, para a manifestação de Deus, mas também, não só de forma geral, como manifestação de Deus no particular, no teu coração, no profundo daquele lugar que é o coração do Senhor Jesus. Amém? Então, com isso ele diz, olha, vocês já sentiram, porque eu já falei sobre a minha morte. Mas já que eu falei sobre a minha morte, vocês já estão, assim, tipo, habituados até onde é possível a me deixar ir, né? De certa forma é isso. Por quê? Porque eu estou preparando, quer você aceite ou não, o seu ente dos mais queridos, mais amado, que te faria mais falta, pode ser um dia tirado da presença. Então eu estou dando só o exemplo, porque se isso já seria muito doloroso, imagina que você tivesse conhecido alguém que fosse mais importante que qualquer familiar seu. E é isso que Deus nos ensina no Evangelho. O que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: eu escrevi para você amar a mim e ao meu Pai acima de todas as coisas. Então, eu estou tendo a compreensão, você está sendo treinado. O que quer que aconteça, o que quer que você perca, eu sou Deus. E o meu lugar ninguém tira. Amém? Então, a Bíblia ela não é racional. Ela é espiritual. Se ela é espiritual, ela também é emocional. É lógico. Não, eu não posso ser dominado pela emoção. Mas se o Senhor se emocionou, porque Ele disse que o seu coração estava angustiado até a morte, antes dele ir, meu Deus, será que alguém de nós teve uma emoção mais forte do que a emoção da angústia de ter que ir e deixar aqueles discípulos? Então Ele os trata como filhos, e como filhos muito amados. Então eu estou entendendo já a segunda linha aqui, e Ele diz, olha, vocês têm que confiar em mim. Eu assisti um filme uma vez, eu gosto muito de filme, eu falei até que gosto de filme muito bom, né? E o que aconteceu? Então estava lá uma criança, era época de guerra, e o pai está com a criança, nem a mãe tinha mais, imagina o desespero. Então está o pai e o filho, e ele vê tudo explodindo, tudo acabando, tudo ruindo, né? É como vai ficando o mundo aos poucos, tá certo? Isto é um tipo de emoção, e de repente ele pega o filho, leva para um lugar seguro, num canto, e diz, você vai ficar escondido, você vai ficar aqui, porque eu te coloquei
neste lugar, e é seguro este lugar. Quem teve uma ligação com o Pai ou com alguém muito especial, sabe o que isso significa, porque Deus está me separando por causa da segurança que Ele quer me dar. Mas se houve profundidade de relacionamento, se houve relacional, se houve interação, se houve algo especial, o que vai fazer esse filho? Vai obedecer. Não porque seja uma ordem, entendeu? Seria frio e seria vazio, mas porque entre eles existe amor. E porque o Pai, Ele plantou esse amor. Então, eu também tenho que aprender a plantar esse amor. Porque se eu não aprender a plantar esse amor, eu vou trazer uma palavra sem amor. E se eu trouxer uma palavra sem amor, Deus não falou, ok? Amém? Pelo amor de Deus. Amém? Não, é gozar que quando a gente anda, alguma coisa acontece. Mas eu estou autorizado, porque eu estou sentindo, e se eu não sentir, eu estou enganado. Entendeu? E nós não nos enganamos, porque quem nos dirige é o Senhor, né? Então, ele fala para a gente dar uma despertada, assim, de vez em quando. Tadinha da minha esposa, acho que Deus despertou ela tanto que ela não dormiu a noite inteira. Aí me deu dó. Ela falou, Deus quer que eu fique. Deve ser uma coisa muito particular com você, né? Não sei, mas se é comigo, é com ela também. Tá bom? Então eu falei para ela, fica no teu canto. Eu volto. Uau! Né? Precisava? Não. Ela está em perigo em casa? Não. Mas não é o lugar. É o que eu sinto. É o que Deus sente quando diz, fica aqui até eu voltar. Ih, lá vai se emocionar o pastor outra vez. Desculpe, gente. Você vai segurar. Amém? Eu falei isso para minha esposa. Eu falei, eu não queria ser assim. Deus não tá, ela respondeu, ela é muito rápida. Muito rápida. Eu não sou esperto. Ela falou assim, sim, você não quer ser assim. Mas Deus quer. E você fica quieto e faz o que Ele quer. A esposa é uma benção. Tua esposa é assim também? É assim também? Você fez meio assim. Que ela é ou ela não é? Ela é. Porque a esposa é assim quando ela quer bem o marido. Tá certo? Então, Ele ainda falou, o Senhor, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a preocupação. Ele deixou o menino lá no canto, está tudo sendo destruído em volta. É bomba, é sangue, é uma porção de coisa. Fecha teus olhos, se recolhe, fica sentadinho aí. Ele volta, imagina, eu estou teatralizando, para variar um pouco. Várias vezes ele volta. E ainda olha de longe e fala, baixa a cabeça, fecha os olhos, eu volto. Entendeu? Isso é uma coisa que a Bíblia expressa. O tamanho, o grau da importância que Deus dá, pessoalmente para mim e para você. Então, isso não tem a ver já diretamente com a casa, tem a ver com a morada. Porque você sabe que você tem no coração do Senhor uma morada firme. Porque antes dele proferir as palavras, ele já sentiu no coração de uma forma tão profunda que você fala, meu Deus, e ainda foi ficar cheio de prego lá na cruz, dizendo, eu não me importo, desde que você esteja bem, mas eu volto. Dá até calor, gente. Você não está sentindo calor? Amém. Então, ainda completou, vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar, quer dizer, não precisava, é lógico que ele vai preparar lugar. Sei lá eu como é o jeito dele preparar lugar, mas ele vai preparar lugar, tá certo? E eu confio. E por que eu confio? Não importa, porque ele me passa segurança. Foi por isso que aconteceu o pecado. Como é que funciona a maçã? Eu lá quero saber, né? Eu quero saber que Deus está vindo para anular todo o problema com a maçã. E é a segunda e última chance. E você não vai perder, nem eu vou perder. Amém? Aí ele vai preparar lugar e ele vem outra vez. E ele diz uma coisa que é a chave, né? Vos levarei para mim mesmo. Ele está reforçando que além da casa, que é o imenso e infinito céu, ele está dizendo outra vez, por causa da morada, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para mim mesmo, olha a mão dele. É pessoal. Eu não vivo sem você. Você já sentiu isso da parte de Deus? Senhor, que coisa. Eu não mereço ouvir isso. Então diga para mim, eu também não vivo separado do Senhor. Aí você se arrebenta.
Porque você declarou para Deus, você abriu o seu coração, houve entrega, houve rendição, e você ganhou o céu. Amém? Está feliz? Hoje é um dia de festa. Amém. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Você quer mais do que isso? Sabe aquela sensação, você sai, volta, sai, volta, sai, volta, mas você, nesse mundo, você está preocupado com quem ficou. Mas eu falei, não, ela está bem, é viral, eu volto, entendeu? E aí ela me fez, eu falo nela, ela não gosta muito, né? Fala de Deus, mas não usa o meu exemplo. Eu falei, nós somos família, eu sou casado. Jesus vai casar com a igreja, aí eu que dei a resposta. Então aceita, você é minha esposa, e se eu fizer você, assim, esse tratamento eu der para você, eu aí capaz que eu consiga cuidar bem da igreja. Você está me entendendo? Glória a Deus, né? Eu me entusiasmo aí, vou ver se eu... para onde eu estiver, ou para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus está dizendo, onde eu vou, eu não vou sem você. E como eu sou Deus, sou filho do Pai, isso vai acontecer. Amém. Ora aí, pessoal. Eu posso ir sem, mas voltou, virou lá, aqui não virou. Virou? Ah, tá. Aqui tem né? Tem um tempo para aparecer aqui. Tá certo. Vou ali e já volto. Se quiser dar uma resumida, é isso. Eu vou ali e já volto. Não precisa ter todo esse drama, mas às vezes você não quer, né? Você não quer, são para coisas simples, é no dia a dia. No pequeno gesto, você está dizendo, eu vou ali e já volto. Está dizendo, eu estou pensando em você. Eu não saio nunca da tua presença, Senhor. Eu é que tenho que dizer isso. Eu não saio nunca da tua presença. Eu posso dar uma olhadinha, mas o Senhor falou para ficar aqui. O Senhor manda. Eu vou ficar, eu vou obedecer. Então aqui, nessa explicação, tem um segredo. Obedecer não é obedecer por obrigação. Obedecer é ter vínculo, conexão, estar ligado, né? Então você namorou, estava super apaixonado, e Deus vai te olhar pelo resto da vida para saber se você continua. Pode crer. Entendeu como é? Assim é o nosso sentimento para com Ele. Bom, existia um povo que foi liberto da escravidão, que tomou o caminho do deserto, indo para sua casa, entendeu? Então, aqui a Bíblia está falando aquilo que nós acabamos de conversar. E o que acontece nessas duas situações que, no fundo, querem dizer a mesma coisa? Libertação e eternidade obedecem a um padrão bíblico. Você vai lendo a Bíblia, o que aconteceu no Antigo, acontece no Novo Testamento. Então, eu preciso ser liberto e curado. Eu vou dizer não uma porção de vezes, mas eu sei que eu vou ter que acabar aceitando que eu preciso ser liberto e curado. Até quando? Até quando Deus voltar. Até quando Jesus voltar. Então, libertação e eternidade tem esse padrão. O padrão é preparar, voltar, levar, que foi o que nós dizemos até aqui. Eu estava lendo, eu falei, me dá uma frase simples para eu repetir e nunca mais esquecer, e depois eu continuar lembrando. Então a frase é essa, preparar, porque o preparo significa um silêncio. Concorda que se alguém sai daquele lugar onde você está e diz, eu vou arrumar essa situação, eu vou dar jeito nisso, enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou preparando uma situação nova para você, a novidade de vida, do teu pensamento, da tua mente, para você se acostumar comigo. O que Deus está querendo no fundo? Ele foi arrumar a sala? Não. Ele foi deixar que eu entendesse o que é viver sem a presença física, mas viver com a presença espiritual. Por quê? Porque quando ele se foi, os discípulos lamentaram muito. Eu tenho certeza que eles choraram. Eu entendo que sim. No mínimo, interiormente. Por quê? Porque ele estaria ausente. Ele morreu, ele foi crucificado. Por um momento ele deu aquele treino de 3 dias da crucificação para a ressurreição. Então ele foi preparar lugar. O que é preparar lugar? É ficar junto aqui perto para construir alguma coisa aqui? Não, ele foi até ali. Mas
Jesus, você vai morrer ali e eu vou ficar aqui sozinho? Então acabou, minha casa caiu. Na realidade não caiu nada. Ele está preparando um momento, e o momento é aquele em que ele se retira, para deixar você no silêncio sozinho, refletindo que se ele vai, o Espírito virá, e o Espírito vai te sustentar, porque Deus é Espírito, amém? E ele vai depois voltar, ele volta, olha para você, todo feliz, e aí ele fala, está pronto. Para quem que ele está dizendo que está pronto? A situação está pronta? Não, o meu coração está pronto. Então era necessário o silêncio? Ficar sozinho? Era necessário o silêncio. Era necessário ficar sozinho. Porque no silêncio ele se revela. No silêncio eu sinto saudades. No silêncio eu dou pela falta da pessoa. Entendeu? Então é assim. Não, mas eu vou ficar 3, 4 dias fora. Sim, mas você avisou para o pessoal que você não quer ir mais. Prorrogou, aconteceu qualquer coisa. Sim, mas é porque eu estou me preparando. Pode um negócio desse? Pode. Se você tiver esse tipo de saudades no teu coração, é porque você sabe que alguém está te esperando. Então você está cumprindo a promessa de ser uma pessoa acima da fidelidade. Você faz questão de viver com a pessoa. Amém? Amém? Amém. Joia, estou feliz. Então, só coisas assim para completar. Deus tirou o povo da escravidão do Egito, né? Naquela época, através de Moisés, que foi usado para isso, que era um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. E depois que Deus tirou, através de Moisés, o povo da escravidão do Egito, em Jesus ele tirou o povo da escravidão da morte. São duas coisas diferentes. Vamos supor, ele resolveu tudo, a atrapalhação da minha vida profissional, da minha vida em todos os aspectos, de mim mesmo, dos meus problemas, dos empecilhos, das coisas internas que eu não tinha resolvido. Ele me tira dali, tá? Então ele está me tirando do Egito. Quer dizer, eu saí daquilo que era um problema, que ficava me dizendo, aquela voz que ficava dizendo não vai dar certo, entendeu? Fica aqui, esse lugar é bom, sabe? Você come de graça, você não precisa fazer esforço nenhum. Isso não me convém, porque isso me impede de ver a Deus. O mundo me impede de ver a Deus. E aí, Deus, mesmo assim, respeita, compreende e me tira daquele lugar, para Ele não ter influências ruins sobre mim, sobre os meus valores. Aí, chega Jesus, e Jesus tira o povo da escravidão da morte. É diferente, porque eu posso sair do Egito, fisicamente, mas se o que está dentro de mim permanece, eu morro. Então eu posso ser salvo e morrer depois de salvo. Uau! É possível, sim? Por que existem os traumas? Quem aqui não tem trauma? Ou teve trauma? Eu tive trauma. Eu não estou sozinho. Se não teve trauma, teve muita tensão. Se não teve muita tensão, teve ansiedade. Se não teve ansiedade, teve depressão. Alguém teve alguma coisa? Alguém teve fase crítica? Alguém teve problema? Então o que acontece? Isso daí é o seguinte: mas eu me converti e não resolveu. Por quê? Porque eu saí do Egito. Mas o Egito não saiu de mim. É verdade isso? Então tá bom. Então o Egito significa proteção das portas. Essa influência não vai ter mais. Eu estou tirando você do Egito através de Moisés. Você não vai ter mais a influência do mal. E agora? Deus, eu estou aí, tá? Eu peço oração, eu vou, eu volto, eu não sei o que lá, né? Num momento Deus disse, você tem que ler mais a minha palavra para ela ser vivificada, e eu fui teimoso. Aí eu deixei de ser teimoso porque apertou a situação. Agora se entrega e morre. É assim que Deus fala? Não, Ele é delicado. Morre para o mundo. Morre para o mundo, porque essa vida não vale nada. Você já percebeu isso? Sim. Então por que você não se rendeu totalmente? Por que eu te tirei do Egito e o teu problema está lá dentro ainda? Ah, mas é difícil, eu não posso. E cada vez que eu falo isso, eu estou voltando para o Egito e estou mais preso do que antes. Porque na realidade, saí do Egito e o Egito continua lá dentro. Eu sei que essa história do Egito é antiga, todo mundo já falou, mas eu voltei nela, porque eu queria entender direito. Tá certo? Agora aqui eu vou falar da despedida, dos ambientes, costumes e pessoas, só para completar, porque os ambientes, os costumes e as pessoas têm a ver
com aquilo que eu carrego depois que eu já tirei daquele ambiente, já fui tirado do ambiente ruim, mas eu continuo com os ambientes e costumes de pessoas. E esse ambiente que não é bom, o costume que não é bom, e esse tipo de gente que não é boa, tomara que se converta, mas se não se converter, você não vai ficar lá pedindo, porque você vai se aproximar quando o coração da pessoa está tomado, assim como Deus se aproximou de você, quando o seu coração foi tomado por Ele, tá certo? Nós estamos a caminho do céu, e Ele passa por um sacrifício. Ele quem passa por um sacrifício? É o caminho. O caminho do céu precisa de enfrentamento. Se houver enfrentamento, vai ter uma coisa chamada pertencimento. O que é enfrentamento? Enfrentamento é quando você não se nega a lutar. Não adianta comer pizza pelas bordas. Eu já falei, eu pego as bordas de pizza do prato de todo mundo, mas é só na pizza mesmo. Agora na vida eu não posso caminhar pelas bordas, porque se eu não atravessar o problema, eu não vou ter enfrentamento, eu preciso enfrentar. Ah, mas eu vou morrer no caminho. Morra, eu ressuscito você. É assim que Deus age. Enfrente, para você poder me ver. Porque se você não vencer o medo vai vencer você. Não foi muito depressa não, né? Tá joinha. Então o caminho da verdade, o caminho do céu, ele passa pelo sacrifício. Agora o caminho da verdade que você vai enfrentando, que você tem que tirar do teu coração o medo e pôr a presença de Deus, o caminho da verdade passa pela cruz. É quando realmente não sobra nada, nem um cisco de coisa que te atrapalhe. Aí você se rendeu, você se entregou, você renasceu. Hein? Sentido espiritual da despedida. A revelação de Deus passa pela cruz, também passa pela cruz. Não só existe a ressurreição quando se passa pela cruz, mas existe uma despedida no sentido de que você diz para si mesmo, eu vou superar. Mas por que você diz isso para si mesmo? Porque Deus te falou, você vai superar. Não é nada que te impeça de superar uma perda. Isso daí é duro de engolir, porque dá vontade de perguntar a Deus, qual o tamanho da perda que está aí? Não, a Bíblia garante que Deus não vai dar para você nada, deixar na tua mão nenhuma situação que seja impossível você vencer. Ele só vai te dar situações que você vai vencer. Mas eu não sou capaz. É claro que você não é capaz, nem eu sou. Ele não quer que eu seja capaz, nem você, porque justamente eu tenho que tirar a roupa da capacidade para vestir a roupa da verdade. Não sou eu, é o Senhor, é Deus que resolve. Amém? Então esse é o sentido espiritual da despedida. Agora o sentido existencial é perceber ou se dar conta da perda, porque isso, o sentido existencial é quando eu estou no processo em que eu estou perdendo algo ou alguém muito precioso e eu não entrego. Às vezes Deus está falando, a festa está pronta aqui em cima. Desculpe tocar nesse assunto assim. A festa está pronta aqui, ó, os anjos estão tudo assim em volta. Eu pedi para livrar a passagem, eu abri o salão. Ele fala, você está orando para ficar, mas é hora dela, é hora dele. Deixa ele se libertar, porque cada coisa tem o seu momento. Eu sei que são situações excepcionais, tá? Não, vou orar hoje no velório. Tudo bem, se for da vontade de Deus, você tenta. Agora, não adianta eu ficar desesperado se não for a vontade de Deus, porque não sou eu que faço. Quem faz é Deus. E Ele sabe o momento certo de fazer. Para alegria, para tristeza, para todas as coisas. Amém? Então, perceber ou se dar conta, o sentido existencial da despedida. Se eu entender com discernimento o que é para eu fazer naquele momento, eu vou sempre obedecer a Deus, pelo amor que Ele tem a mim, mas não pela frieza da minha obediência, mas pelo que eu sinto, porque o que eu sinto é reflexo do amor de Deus, não é verdade? Então eu tenho que sentir muito mais, porque o amor dele é imenso, é infinito. E ele diz, tá bom, você vai passar por essa travessia que eu já mudei, porque... Não mudei não, porque é tudo baseado em João 14... Perdão, em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por causa desse momento exasperado, desse momento difícil, né? Carregado o quê? Emocionalmente. A emoção, ela não é um problema. A emoção pode ser um dilema, mas ela é para ser conservada, porque nela está a sensibilidade.
Se um dia a tua sensibilidade estava na direção errada, Deus entende, mas Ele não vai tirar o que não for problema. Ele vai tirar o que for problema, mas Ele vai usar aquilo que você tem para encontrá-lo. E sem sensibilidade você não vai encontrar Deus, você vai encontrar outras coisas. Então agora eu vou ser mais racional. Não faça isso. Não é proibido, mas é capaz que cause um afastamento de Deus, tá? Então, só reforçando, a revelação da partida iminente, ruptura de convivência diária, foi o que aconteceu com eles. Olha, eu estou dizendo para vocês, eu estou indo embora. É necessário que assim seja, foi isso que ele falou. Ou vocês entendem ou não, e eles estavam totalmente confusos, e Tomé chegou para ele, praticamente, só para simplificar, disse, Senhor, olha, tudo bem que eu não esteja entendendo, só que ninguém está entendendo por que o Senhor vai embora. Por quê? Porque eles estavam com uma parte do coração voltada no mundo. Por quê? Por causa de Roma, por causa da opressão do mundo. O que é Roma, o que é opressão do mundo? São todas as coisas que nesse momento você olha para o seu coração e eu olho para o meu coração e eu vejo, eu ainda não venci isto. E Deus fala para nós, para você e para mim, vença, porque isso é o que está no entorno. Eu vou te elevar, eu vou te mostrar outras dimensões. Eu vou pôr a mão nos teus pés, vou levar você acima das nuvens para você ter horizonte e para você olhar para baixo e dizer, eu acordei. Nada daquilo importava, porque Deus está presente, porque Ele me elevou, porque Ele me animou, porque a minha alma não está morta, o que quer que aconteça comigo, a minha alma está viva, e Deus me fala o tempo todo, e eu disse que não estava escutando, e por que eu não estava escutando? Porque você está vivendo ainda com parte do entorno dentro do seu coração, e Ele não vive do entorno, Ele vive do que está dentro, não do que está fora, porque o entorno está fora, e dentro você tem o que? O retorno, você tem a novidade de vida, você tem tudo isso, amém? E você tem vida, né? Olha as coisas que nós falamos ali, porque a convivência diária, ele estava dizendo para os discípulos, eu não estou tirando a convivência diária, apenas fisicamente eu não estou mais, mas Senhor, o que nós vamos ter? Qual é a mensagem do Evangelho? Vocês tiveram história, vocês andaram comigo, foi um privilégio. Muitos não tiveram esse privilégio. Então existe o quê? Memória. Lembrem-se da história que tiveram com as pessoas. Quando for se debater, quando for mudar o tom da voz, quando for acontecer alguma coisa, tem um dilema, tem um problema. Deus fala para mim, aprenda a se controlar. Porque se você se controlar, eu vou transformar esse momento num momento de amor e convívio com a pessoa que eu te dei. Uau! Que bronca bem dada. Por quê? Gentil. Eu imagino que seja só olhar para o rosto de Jesus, para os olhos dele. Você já sente a cabeça pesada e reclina o corpo. Porque não dá. É muito poder, muita paz, muita glória. Amém? Então a palavra diz, acorda tu que dormes. Nós precisamos ter uma igreja que dignifique o Senhor. Então o Espírito tem que estar sempre no alto, e não nos altos e baixos, ou baixos e altos. Porque a reunião é no monte. A reunião é no monte. Lá no grego, o monte, ele tem um sinônimo, meio distante, mas que vale muito a pena falar. Que no grego, os pensamentos altos do Senhor estão no topos. Topos é assim o lugar mais precioso onde o ser humano possa estar. Ele tem que estar sempre no alto, para ter da parte de quem domina as alturas, a profundidade, a altura, a largura e a altura que Deus nos dá. É um lugar onde inexplicavelmente você só tem paz. Mas como é que eu vou conseguir isso? Será que eu oro sempre a oração do Pai Nosso, sem saber o que eu estou falando? Venha a nós o teu reino. Será que eu não posso pensar sempre nisso? Eu devo pensar sempre nisso. Mas eu não vou poder estar falando sempre. Deus não está falando, você vai ter que orar sempre em voz alta. Porque mudo
pode orar muito mais que eu, não é verdade? Né? E surdo pode ouvir muito mais a Deus. Então, Senhor, eu sou indesculpável. Você, eu sou indesculpável. Então eu posso ter uma emoção esquisita, não boa, mas eu não posso ter colapso emocional. Eu posso ter insegurança, mas a segurança que o Senhor me deu não foi arrancada. Eu apenas não olhei para ela. Eu apenas me distanciei do Senhor. E Ele era para os discípulos o eixo da existência que estava indo embora. Porque eles estavam acostumados com a existência física de Deus. Porque quando eu digo Deus em nós, esperança da glória, tá? Eu estou falando isso, está em Colossenses, né? Deus em nós, esperança da glória. Mas Ele não está dizendo Deus físico em nós para sempre. Jesus não vai embora. Fica aqui 500 anos, não, chega. Eu não vou ficar 500 anos, eu vou ficar a eternidade com vocês. Recebe o Espírito, vibra com Ele, para que não morra a igreja. Qual é o problema? Você está tímido? Eu era muito tímido. Depois eu fiquei muito desconjuntado, cabeça confusa. Hoje, por exemplo, exatamente, eu estou tentando ser controlado, né? Então, por isso que eu gosto. Eu como médico, visitei hospital de louco. É uma bênção. Porque com todo respeito, gente, quando o cara não está bem da cabeça, ele demonstra um amor por você, porque você faz uma visita para aqueles que dizem, não, olha, você toma cuidado. Eu tive um professor que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte: quando você entrar, vão fazer assim, e vão fazer assim, e vão ficar passando a mão em você, né? Deixa, não sai correndo, porque todo mundo que não entendeu isso saiu correndo e eles ficaram assustados. Eu fiz exatamente, mas é um barato, né? Em compensação, o que tinha de Napoleão, quanto Napoleão que tinha, entendeu? Mas uma bênção. Ele falava: eu sou rei. Agora dá atenção para ele e pensa, é Jesus que está falando com a boca dele. Eu sou rei, pronto. Eu sou rei e vou tirar você da loucura desse mundo. Então, visitando louco, e louco falando de Deus para você. Deus usa isso. Será que é Deus que está usando isso? É Deus que está usando isso. A gente é muito desconfiado. Presta atenção nos detalhes, tá? Então eles acharam que estava sendo arrancado deles o eixo da existência, indo embora. O eixo da existência é eterno. Ele se juntou com a carne humana e levou a carne humana para a eternidade. Não tem crise. O que existe é o caminho da verdade. Tá certo? E eles estavam indignados porque tinham deixado tudo por causa de Jesus, e agora ele disse que está indo embora. Não está indo embora, né? Isto não era para ser assim. Foi a frase que eles usaram. No seu coração. Não está assim na Bíblia, mas eles sentiam isso. Isto não era para ser assim. Assim como eu sou eterno, eu estou aqui na igreja, e isso testifica no teu coração. Porque eu não posso estar sentindo as coisas sozinho. Amém? Amém. Que coisa bacana assim, né? A gente saber que está na mesma direção. Apesar de sermos tão diferentes que você vê, não tem um gêmeo meu aqui dentro. Olha que diversidade. Eu não consigo imaginar 3 coisas diferentes. E olha quantas pessoas tem aqui que não tem nada a ver com a minha cara. Materialmente, fisicamente. Mas tem tudo a ver com um só coração em Deus. Não é? E estavam confusos, porque acreditavam que ele seria o libertador da situação que acontecia no entorno, naquele exato momento. Não, Deus está dizendo: olha, não viva este momento, viva a minha eternidade, viva o que está dentro. Assim a nossa motivação deve estar naquilo que vem do céu e não daquilo que ocorre aqui na terra. É o resumo de toda a história, tá certo? João 14,6, nós sabemos e nós dizemos assim, ou concluímos que falta ânimo em nós se nos falta Deus, porque toda situação, toda circunstância, toda doença, toda tristeza, toda depressão, toda indiferença é por falta de ânimo. E o ânimo é algo, o ânimo é sinônimo de alma. Então se eu estou animado é porque a alma está viva.
E por que fica entristecida a minha alma? Porque algo está acontecendo e eu estou ocupando o meu coração com algo que não é de Deus. E se não é de Deus, eu estou roubando de Deus. E se eu estou roubando de Deus, a coisa fica grave. Mas eu tenho que entender que isso funciona do ponto de vista espiritual. Se Ele é o caminho, Ele é o depósito da confiança. Se eu de repente balancei, significa apenas que a prova ficou mais dura. Quem faz medicina sabe disso. Quanto tempo você fez de cursinho? Ganhei, fiz 3,5. Desesperado, falei, errei. Não era, estava errado o caminho. Parece que Deus está esperando. Na hora que eu falei que estava errado, Deus me colocou dentro. Aí eu saí na primeira lista. Mas Ele falou, querido, alguma coisa você tem que aprender disso. É a espera, né? Como é dura, né? Todo mundo faz tudo, vai passear, vai em tudo que é lugar, fica alegre e você está ali. Naquela época se usava muito branco. Eu me lembro saindo de prova, passeando na calçada da praia de branco. Estava birolado já. Bom, mas deixa. Testemunho, tá bom? Nós temos a confiança nele, depositada. Nele está o nosso futuro lar. Mas, se a oração que eu faço para ele é correta e certa, então eu estou puxando o céu aqui para baixo, tá certo? E depositando a minha fé naquilo que acontece. Então, não é só a questão do futuro lar, é a questão do momento presente. O momento presente pode trazer o céu. Não é proibido, muito ao contrário. Então, quando você está perto de alguém, imagina que Jesus, Ele pode fazer o que Ele quiser. De repente, Ele só não pode aparecer fisicamente, porque isso não quer dizer que é uma coisa que está reservado, é ordem de Deus. Ele não permite isso, nós já sabemos, mas nós podemos sentir que Ele é presente. Isso não tem definição. Eu não quero perguntar qual é a definição. Eu não quero saber o mecanismo da verdade. Eu quero é Deus. Amém? Pode vir o louvor. Querido Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado por tudo que está nela. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nela. Obrigado pelos corações que estão aqui. Deus, é nossa responsabilidade que eles estejam bem, porque nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos. Então, cabe a nós ter muita gratidão. Cabe a nós espelhar, Deus, a Tua graça na medida das nossas possibilidades. Somente não, na medida das Tuas possibilidades, porque nós somos muito limitados. Mas nada nos impede de termos o Teu amor, a não ser nós mesmos. Muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela sensação de pertencimento, porque Tu tens nos falado, vocês pertencem a mim. Eu não vou me esquecer. Fica aqui mais um pouquinho, porque eu venho te buscar. Não sai daqui, porque eu venho te buscar. Não sai da morada onde eu te deixei. Não sai daquela sensação que eu deixei no teu coração, dizendo, não sai daqui. Não sai, fica na minha proteção, fica debaixo das minhas asas. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos. Muito obrigado. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado por o Senhor estar falando conosco. Obrigado pela sua mensagem. E hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, né? Deus faz todos os dias de manhã, Ele renova as misericórdias nas nossas vidas, Ele faz os nossos dias especiais novamente. Mas hoje é um dia especial sobre os especiais. Hoje é o dia de ceia em que nós vamos estar ceando. Hoje é um dia já especial na semana porque é domingo. É o dia em que nós dedicamos um tempo a mais para estarmos juntos, agradecendo, louvando esse Deus maravilhoso juntos, o que a gente já faz separadamente.
mas domingo a gente faz, e aí uma vez por mês nós temos esse costume de estarmos nos unindo para nos lembrarmos desse amor maravilhoso de Deus, lembrarmos de tudo o que Ele fez por nós e principalmente lembrarmos da promessa que Ele fez por nós, como aqui foi colocado. Ele, o Senhor que veio, esteve no meio de nós e se deu por mim e por vocês. Ele que levou sobre si todos os pecados, Ele que levou sobre si todos os males que nós temos. E nós vamos estar aqui hoje, nessa ceia, relembrando disso, celebrando o cuidado, o carinho dele. Tem 2 itens na ceia, um é o pão, e o pão significa o corpo de Cristo, significa o quanto Ele se doou por nós. Ele é o nosso sustento, e é isso que nós temos que celebrar, é isso que nós temos que nos lembrar. Ele é o pão da vida. E o outro item é o vinho, é o suco, que representa o sangue, o sacrifício que Ele fez, que nós não poderíamos ter feito, e Ele puxou para si, e Ele fez para nos limpar de todo o pecado. E nesses momentos nós estamos, como eu falei, lembrando dessa promessa que Ele fez, essa promessa que foi colocada aqui, que é a promessa em que Ele estaria junto conosco todo o tempo. Ele estaria junto comigo, junto com você, em todos os passos da nossa vida. E depois Ele viria para nos buscar e nos levar para viver na casa dEle, junto da morada que Ele está preparando para cada um de nós. Então, eu acho isso, e isso tem me tocado muito, que nós temos que ter consciência disso. Consciência de que Deus é um Deus que quer intimidade conosco. É um Deus que está preocupado com as coisas mais pequenas, mais profundas nesse sentido, em todos os detalhes e com as coisas mais importantes da nossa vida. Como foi colocado, do amor dEle, o amor dEle que nos protege, o amor dEle que nos guarda, o amor dEle que se faz estar ao meu lado, ao seu lado, em todos os momentos. Então, amados, eu gostaria de sugerir 1 minuto para nós pensarmos um pouco, para nós, como é que eu vou dizer, para que nós avaliássemos a nossa vida, avaliarmos como nós estamos nos posicionando e pensarmos se nós estamos realmente levando em conta isso, levando em conta o amor de Deus, levando em conta que Ele está ao nosso lado, levando em conta que Ele prometeu que Ele vai levar cada um de nós para estarmos junto com Ele. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Como é que eu estou levando a minha vida? Como é que você está levando a sua vida? Você está levando a sua vida sabendo que Ele vai te levar para ficar com Ele na eternidade? Você está levando a sua vida sabendo que Ele quer estar intimamente, que Ele quer estar junto de você, que Ele quer estar próximo de você em todos os passos que você dá? Então eu peço, amados, vamos baixar a cabeça em 1 minuto, pensar, orar a Deus e reconhecer Ele e pensar sobre isso, se nós estamos realmente reconhecendo Ele como esse Senhor que cuida tanto de nós e que nos leva e que tem essa promessa maravilhosa. 1 minuto, por favor.
Amados, se Ele não falou com vocês ainda tudo que Ele tem para falar, Ele ainda vai falar durante o dia, ainda vai falar durante a noite. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência, que Ele voltará para nos levar às moradas eternas. E que a ceia que nós vamos fazer agora é um ensaio do grande banquete no reino de Deus, do que Ele tem por nós. Então que nós temos que viver como quem espera essa promessa, viver como quem sabe que nós vamos estar vivendo essa promessa junto ao Senhor. Então agora nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia enquanto nós louvamos, e aí ao final do louvor eu volto para nós ministrarmos a ceia propriamente dita. Ok? Vamos louvar agora. Amados, como é dito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Então, Jesus está às nossas portas. Jesus é galanteador, ele não força a entrada, ele espera que nós venhamos a abrir a porta para que Ele entre. E como todos aqui já receberam Ele como Senhor da sua vida, vamos passar para esse ato em que simboliza o reforço dessa aliança que nós fazemos com Ele. Como Jesus disse na última ceia, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, Lucas 22:19. Ou que Cristo é o pão da vida, como diz em João 6:35. Vamos tomar do pão e comer o pão. Amém? Assim como ele também em Mateus 26:28 se derrama, dizendo que
esse cálice, esse vinho, ele é derramado para a remissão dos pecados, e é um sinal da nova aliança entre Deus e os homens. Ele representa a purificação, o perdão na nossa vida, o que Ele se doou por mim e por vocês. E nós tomamos esse cálice de suco para nos lembrarmos desse ato dele. Vamos tomar. Amados, que nós possamos estar vamos lembrar disso em todos os momentos da nossa vida, que Ele está ao nosso lado e que nós vamos passar o resto da nossa eternidade ao lado dele. Amém? Vamos fazer um último louvor e aí depois